Aleluia, Jesus ressuscitou. Meus irmãos, graça e paz, que tenhamos uma abençoada Páscoa. Quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, a fim de que tenhamos entendimento e sejamos edificados por sua bendita e inspirada palavra. Amém. Israel é um dos lugares mais visitados no mundo. Somente no ano passado, 3 milhões de turistas estiveram no país, número proporcional à população inteira do Distrito Federal. Em 2010, eu tive a oportunidade de fazer essa viagem. O prato cheio dela é a cidade de Jerusalém. Ali o que não faltam são atrações. Por exemplo, a cidade antiga, com sua imponente muralha, portões e ruas apertadas, na realidade, vielas. Os 4 bairros da própria cidade antiga, bairro judeu, bairro árabe, bairro cristão e bairro armênio, que é uma outra tradição do cristianismo. Uma das possibilidades que os turistas têm é o de andar em cima da muralha. Acompanhado de um amigo, eu tive a oportunidade de percorrer parte da muralha, e ali a gente pode visualizar os limites de cada bairro, do bairro árabe, em relação aos demais, e também as diferenças sociais, as diferenças nas construções, na arquitetura. Obviamente, o Muro das Lamentações é um grande atrativo, que é um grande paredão, um pedaço do muro que rodeava o Templo de Jerusalém. Outro local muito visitado é a Cúpula da Rocha. Talvez você já tenha visto a imagem de um santuário com uma cúpula dourada. É local sagrado para os muçulmanos. Tem o Monte das Oliveiras, onde Jesus proferiu alguns dos seus sermões, inclusive o sermão escatológico que lemos em Mateus 24. O Museu do Holocausto,
que nos mostra algo da realidade, do drama que os judeus viveram no contexto da Segunda Guerra Mundial. E a via dolorosa ou via sacra, que é o caminho percorrido por Jesus desde sua condenação até a crucificação. Perto da via dolorosa há o Jardim da Tumba, local onde acredita-se que Jesus tenha sido sepultado. Ali encontramos uma porta no centro de um paredão de pedras. E quando as pessoas se aproximam, vem uma placa pendurada na porta. Nessa placa está escrito: ele não está aqui, mas ressuscitou. As primeiras pessoas que souberam que Jesus não estava no túmulo foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, junto com outras mulheres, essas que são mencionadas aqui no capítulo 24 de Lucas. Ou seja, a SAF, o departamento feminino da época, foi o primeiro setor, o primeiro grupo da igreja que percebeu que o túmulo estava vazio. Contudo, por mais impressionante que tenha sido para essas mulheres a constatação de que o túmulo estava vazio, o mais importante é o impacto desse fato para a humanidade. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, a nossa pregação e a nossa esperança. Tudo isso seria inútil. Não haveria razão para estarmos aqui celebrando a Páscoa. E seríamos tidos como mentirosos, como falsas testemunhas, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, estaríamos afirmando uma mentira. Mas como ele ressurgiu dos mortos, festejamos a Páscoa cristã e recordamos os efeitos da ressurreição de Cristo. É isso que aprenderemos hoje à luz desta porção bíblica, os efeitos da ressurreição de Cristo. O texto nos ensina que o primeiro efeito, a primeira consequência da ressurreição de nosso Senhor foi a perplexidade, o assombro, o espanto. Notem no versículo 4, aconteceu que, perplexas a esse respeito, as mulheres que foram ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus ficaram perplexas, ficaram espantadas, porque perceberam que o Senhor não estava ali. Por vezes, os arqueólogos encontram restos mortais de pessoas que viveram há séculos. Por exemplo, as catacumbas de Roma abrigam muitas ossadas que datam dos primeiros séculos da nossa era cristã. Em alguns lugares do mundo, até hoje são achadas pessoas mumificadas. Mas é impossível que isso aconteça em relação a Jesus. Podem até localizar a sepultura de Jesus, porque é motivo de controvérsia. Se ela está onde foi erguida a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, como os católicos acreditam, tanto romanos como ortodoxos, ou se Jesus foi sepultado no Jardim da Tumba, onde os protestantes acreditam que tenha sido. Podem até encontrar, podem até localizar, devido às descobertas arqueológicas, quem sabe, o local em que Jesus, o corpo dele, foi depositado. Mas é impossível que sejam encontrados os ossos de Jesus, porque ele ressuscitou. E ele ressuscitou em corpo. Ele não ressuscitou como se fosse um fantasma, como se fosse um holograma.
como os docéticos, os gnósticos creram nos primeiros séculos do cristianismo. Os docéticos e gnósticos eram aqueles que abraçaram a ideia de que Jesus havia ressuscitado com aparência humana, mas sem materialidade, sem fisicalidade, sem corpo, como se fosse uma alma, como se fosse um espírito desencarnado. Não, Jesus ressuscitou em corpo e alma, de maneira plena. É por isso que as mulheres ficaram desorientadas. Realmente, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, assim como aquelas que as acompanharam, tinham motivos para essa perplexidade, para ficarem em choque, sem poder digerir o que os seus olhos contemplavam. O estado psicológico delas misturava surpresa e medo. A primeira frase do versículo 5 diz: estando elas possuídas de temor, estavam amedrontadas. Levemos em conta que essas mulheres estavam em luto pela morte de Jesus. Jesus havia sido morto, havia sido crucificado 2 dias antes, na sexta-feira. Elas tinham acompanhado todo o ministério de Nosso Senhor ao longo de 3 anos de convívio. Estavam com o coração despedaçado, emocionalmente fragilizadas. Já não havia esperança de ver seu Senhor vivo. Além disso, elas foram com a intenção de embalsamar o corpo de Jesus. O versículo 1 nos diz que, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Houve toda uma preparação, um planejamento, compraram ervas, aromas, prepararam toda uma situação para ungir Jesus, mas chegando ali, viram a grande pedra removida, entraram e não acharam seu Senhor. Também é certo que essas mulheres, como os discípulos, não esperavam a ressurreição. Ainda não tinham entendido as palavras que o nosso Senhor havia proferido. A ressurreição dele não estava, por assim dizer, no radar, no horizonte delas. E como se a pedra removida e a ausência do corpo não fossem suficientes, elas viram 2 anjos. Nos diz o texto, versículo 4, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Gente, é muita coisa de uma só vez. Nessa semana eu tive a oportunidade de ver, que a internet nos permite, uma pegadinha do programa Silvio Santos. A pegadinha era Morto Assusta Copeira. A situação, como o título da pegadinha sugere, é que havia uma casa funerária, uma casa, um local onde, né, as pessoas podem realizar o funeral dos seus entes queridos, e havia sido posto um anúncio de que aquela casa, aquela instituição, queria contratar um copeiro ou copeira. Pois bem, então a pessoa se apresentou, foi contratada, e o papel dela era servir o cafezinho, né, aos que pranteavam o seu ente querido. Então, a primeira pessoa entrou com a bandeja, começou a servir o cafezinho, e ali estava o caixão, obviamente com o defunto no seu devido lugar, as pessoas chorando. E na hora que a primeira copeira ofereceu o café para a senhorinha que chorava certamente a morte do seu filho, o defunto se levantou, a mulher ficou paralisada, abriu a boca, ficou em estado de choque.
O outro que estava ali, ator, obviamente, pergunta o que foi, e ela disse, ele morreu. Ou seja, tentando entender a situação. A segunda, ela simplesmente, no momento em que o defunto se levanta, ela joga a bandeja para o ar e sai correndo, gritando. A terceira, coitada, simplesmente desmaiou. E aí a gravação mostra o pessoal da produção acudindo aquela mulher que desmaiou. Então, eu acho que essa pegadinha nos permite ter um vislumbre, uma ideia, ainda que distante, do susto que Maria Madalena, Joana e Maria Mãe de Tiago tiveram ao chegarem ali, verem a pedra removida, entrarem e não acharem o seu Senhor, e aí lhe aparecem dois varões, dois anjos, com roupas resplandecentes. O fato de Jesus ter ressuscitado deve impactar qualquer ser humano. É algo sobrenatural. É a manifestação plena do poder de Deus. Jesus ressuscitou em glória, diferente do filho da viúva de Sarepta, ressuscitado por Elias, do filho da sunamita, ressuscitado por Eliseu, da filha de Jairo e de Lázaro, que foram ressuscitados pelo próprio Senhor Jesus, e de outras pessoas mencionadas na Bíblia que foram ressuscitadas. Todas as pessoas mencionadas na Bíblia que foram ressuscitadas, ressuscitaram na mesma condição de antes da sua morte, e voltaram a morrer. Jesus não. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, e não morreu, pelo contrário, vive e para todo sempre. A ressurreição de Cristo é um atestado de que Ele é o Filho de Deus, o único que venceu a morte. É a evidência de que o plano do Pai foi cumprido pelo seu Filho. Sua ressurreição deve alegrar-nos. É o selo, é a garantia da nossa ressurreição espiritual, porque um dia fomos convertidos, e também física, porque um dia ressuscitaremos com o corpo ou com os corpos glorificados. Não sejamos como os anciãos de Israel, porque quando os guardas se depararam com esse milagre, contaram aos anciãos de Israel, e os anciãos de Israel subornaram, pagaram os guardas para que eles mentissem e afirmassem que os discípulos tinham vindo de noite e roubado o corpo de Jesus. Um segundo efeito da ressurreição de Cristo é a edificação. Primeiro, já comentamos, a perplexidade. Esse misto de surpresa e de temor. O segundo é a edificação. Notem o versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Como havia acontecido no nascimento de Jesus, os anjos anunciaram a ressurreição dele. Porque já fizemos menção, diz o versículo 4, que apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos disseram basicamente duas coisas a essas mulheres. A primeira: por que buscais entre os mortos ao que vive? É uma pergunta que já carrega nela própria a resposta. E a segunda é uma advertência, uma recomendação para que elas se lembrassem do que o próprio Jesus havia dito quando estava com elas e com os discípulos. Versículo 6, segunda parte: lembrai-vos de como vos preveniu. O ditado popular diz: quem
Quem avisa, amigo, é. Jesus é o nosso melhor amigo e ele havia anunciado a essas mulheres, aos seus discípulos, àqueles que o acompanhavam, que ele morreria e seria ressuscitado. Mas elas não conseguiram entender e tiveram que ser relembradas ou empurradas pelas palavras desses anjos para que atinassem aquilo que Jesus tinha dito, para aquilo que Jesus tinha dito. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essa exortação dos anjos foi eficaz. Por quê? Porque, de fato, como diz o versículo 8, elas se lembraram, ou seja, esses dois varões resplandecentes, esses anjos, deram a deixa, como dizemos, deram um lembrete, entregaram um lembrete, e elas, é verdade, ele havia anunciado, ele havia dito a nós que morreria e seria ressuscitado. Irmãos e irmãs, como faz toda a diferença guardar a palavra de Deus em nosso coração. Isso só acontece porque uma coisa é escutar a leitura da palavra de Deus. Quando alguém, por exemplo, lê, ou quando você, através de um áudio, não é, recebe porções da Bíblia, ou às vezes no trânsito coloca, aí usa a aplicação, o aplicativo, e escuta, e tem a oportunidade de ser edificado ou de ser relembrado pelo áudio. Ou mesmo quando você lê a Bíblia em casa. Uma coisa é ler, uma outra coisa é guardar. É fazer com que a palavra de Deus baixe da mente, dos olhos para o coração. Isso só acontece mediante a leitura bíblica acompanhada da meditação. O que é meditação, pastor? É ruminar o texto. Sabe o boi, quando ele ingere o pasto, o capim, ele fica ruminando aquele capim, mastigando várias vezes. Isso é ruminar o texto, é meditar, é pensar no significado daquelas palavras para nós, para a nossa realidade, e memorizar versículos da palavra de Deus. Então devemos guardar a palavra em nosso coração. Em Gana, continente africano, uma irmã nossa entendeu isso muito bem. Quem nos conta essa experiência é o reverendo Ronaldo Lidório, que testemunhou o que passo a contar-lhes. Na década de 90, o pastor Ronaldo Lidório, com sua esposa Rossana, serviram no interior de Gana, entre os concombas, no meio de uma tribo que não conhecia o evangelho, nem sequer tinha o seu idioma grafado. Não havia uma gramática, não havia como aprender aquele idioma através de livros. Era necessário que as pessoas convivessem com aquelas pessoas, as pessoas daquela tribo, para que pudessem, pouco a pouco, aprender. Pois bem, o pastor Ronaldo e a sua esposa serviram ali, no interior de Gana, entre os concombas. Até então, ou naquela época, ele trabalhava no plantio de igrejas e treinamento de líderes concombas. Se esforçou, foi abençoado por Deus junto à sua esposa, pessoas foram levadas aos pés de Cristo, igrejas foram estabelecidas, e ele começou o treinamento de líderes nativos. Aquela fase da missão, que é uma fase muito importante, que é a de passar o bordão, passar o bastão. O missionário chega, prega o evangelho, anuncia Cristo, as pessoas se convertem, são discipuladas, amadurecem na fé, mas é hora do missionário ir para outro campo e passar o bastão aos nativos, aos locais. Então ele começou a treinar a liderança para aquelas 20 igrejas já estabelecidas. Então, mensalmente, o pastor Lidório se reunia com os líderes das igrejas. Uma vez por mês, ele reunia aqueles líderes. Alguns
dos líderes e das irmãs que serviam na liderança daquelas igrejas andavam 4 dias para se encontrarem com o pastor Lidório e receber o treinamento. 4 dias de caminhada. 4 dias não são 4 horas. Não são 4 quilômetros. Cada vez que se reuniam com o pastor Lidório, aqueles líderes, homens e mulheres, tinham que decorar entre 12 e 13 versículos. Ficavam alguns dias com o pastor Lidório e era feito todo um trabalho para que eles memorizassem, assimilassem de 12 a 13 versículos da palavra de Deus. Após isso, eles voltavam para suas respectivas tribos. Pois bem, numa ocasião, após aquele encontro mensal, 2 dias após o encontro, uma mulher que já tinha andado dezenas de quilômetros rumo à sua tribo, decidiu voltar até o local onde estava o pastor Lidório. Diz o pastor Lidório que ele avistou de longe e pensou, alguma coisa muito séria aconteceu. Porque o nosso encontro foi há 2 dias e essa mulher está voltando. A esposa do pastor Lidório dirigia uma clínica. Ela é enfermeira e já tinha estabelecido uma clínica. E uma possibilidade era, foi acometida de alguma enfermidade, foi picada por algum réptil, por alguma serpente, enfim. Mas quando ela chegou, se apresentou ao pastor Lidório, ela disse, pastor, eu esqueci um dos versículos. Voltei porque a palavra de Deus é preciosa demais para ser perdida no caminho. A palavra de Deus é preciosa demais para ser perdida no caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos e irmãs. Que temos a palavra de Deus em tantas versões, com tantos recursos. Essa mulher memorizou o versículo e retomou sua viagem de 4 dias até sua tribo. Foi essa experiência que fez com que o pastor Lidório iniciasse a tradução da Bíblia para a língua concomba. Hoje o Novo Testamento já está publicado, na realidade desde o ano 2004, e o Antigo Testamento, mais da metade dele, já foi vertido para a língua concomba. A palavra de Deus nos permite entender as coisas, interpretar a realidade. Por isso que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para o meu caminho. Se nós não tivermos a palavra de Deus sedimentada dentro de nós, estaremos vulneráveis a qualquer vento de doutrina. Não teremos força para resistir ao pecado. Vamos perder a sensibilidade espiritual e, assim, estaremos mais expostos a influências nocivas. De fato, a palavra de Deus nos edifica. A segunda parte do Salmo 19 exalta o poder da revelação escrita de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O terceiro efeito da ressurreição de Cristo é a adoração. Primeiro, a perplexidade, a surpresa diante da realidade do túmulo vazio. O segundo, a edificação, e Deus usou os anjos para dar um lembrete das palavras que o próprio Jesus havia dito. O terceiro efeito, a terceira consequência da ressurreição de Cristo é a adoração. Pastor, onde é que a gente encontra a adoração aqui no texto? Observe que coisa interessante, diz o versículo 9, e voltando do túmulo, concentre-se nessa frase, voltando do túmulo. Pastor, onde é que tem adoração aqui? Eu vou mostrar.
Nós temos que ler a Escritura e relacioná-la a outras passagens, porque esse evento, a ida das mulheres ao túmulo, também está registrado, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Vá comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, muito fácil, último capítulo de Mateus. Volte algumas páginas, vejamos o que aconteceu nesse regresso do túmulo até a presença dos apóstolos. Mateus capítulo 28, diz o seguinte, versículo 8, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Agora a gente pode voltar para Lucas 24. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Essas mulheres adoraram o Senhor Jesus. Reconhecer e até celebrar a ressurreição de Cristo é importante, mas não é tudo. Porque há muitas pessoas que celebram a Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo, mas que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor, que não lhe dirigem a adoração. Eu tenho certeza que vocês não madrugaram hoje por causa do café que será servido mais tarde. Que trouxe vocês ao culto não foi a notícia de que será servido um café delicioso mais tarde. Também é certo que ser edificado pela palavra de Deus não é um fim em si mesmo, mas um meio que deve nos levar a algo maior. O Senhor não nos legou o seu evangelho para que sejamos enciclopédias ambulantes, máquinas memorizadoras de versículos. Não. Ele não quer que tenhamos cada vez mais conhecimento teológico para mostrar que sabemos mais do que aqueles que não são presbiterianos ou reformados. Não. Em outras palavras, eu estou dizendo que ficar impressionado com o fato de que Jesus ressuscitou, ou mesmo ser edificado pela palavra de Deus, isso não é tudo. A ressurreição de Cristo, ser edificados pela palavra, isso deve culminar na adoração de sua pessoa, no culto ao seu nome. Já lemos em Mateus 28, que essas mulheres, ao cruzarem com Jesus, ou melhor, Jesus foi ao encontro delas, elas se prostraram, abraçaram seus pés e o adoraram. Entenda uma coisa, querido irmão, querida irmã, caso você ainda não tenha entendido, porque esse é um conceito dos mais mal interpretados entre os evangélicos. Conceito de adoração. Eu quero destacar, eu quero frisar essa parte. Adoração não é louvor. Adoração não é música. Adoração não é êxtase. Adoração não é participar do culto. Adoração é o estado de vida daqueles que adoram ao Pai em espírito e verdade. Eu não estou dizendo que quando você canta na igreja, por exemplo, ou quando você ouve um louvor, um hino em sua casa, você não está adorando. Eu só estou aqui alertando que adoração não é necessariamente louvor, porque é possível estar cantando na igreja, ouvindo louvor, ouvindo hino, e não ter o coração quebrantado diante de Deus, não estar numa condição de adoração. Eu não estou dizendo que não podemos ter momentos de grande quebrantamento espiritual, ou mesmo êxtase espiritual, ainda que não devemos buscar isso, porque não somos estimulados pela palavra de Deus a fazê-lo. Adoração não é participar do culto. Simplesmente. Adoração é o estado, é uma condição
daqueles que adoram ao Pai em espírito e verdade. Quando você está dirigindo, quando você está no trânsito, quando você está na academia, no trabalho, no consultório, do dentista, ou do otorrino, ou do cardiologista, no lar, lavando a roupa, lavando a louça, preparando a comida, lavando o banheiro, navegando na internet, você tem que ter a consciência que está diante de Deus. Existe uma expressão latina, corandel, que significa na presença de Deus. É viver todos os momentos com a consciência de que estamos na santa presença de Deus. A adoração tem a ver com isso. Inclusive quando estamos no culto, inclusive quando estamos cantando, inclusive quando estamos jogando futebol, nos divertindo, quando estamos, por exemplo, na casa do presbítero Daniel, almoçando, vou profetizar aqui na casa dos irmãos, na casa do pastor Marconi, agora em Águas Claras. Adoração tem a ver com isso. E deve permear aquilo que cantamos, aquilo que fazemos com as nossas mãos, aquilo que fazemos ou quando estamos descansando. É ter a consciência que estamos na presença de Deus sempre. Tem um episódio bíblico que ilustra como de fato estamos sempre na presença de Deus. Quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, em quem não há dolo, dependendo da versão bíblica. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Reação de Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Senhor sabe tudo sobre nós, Ele está nos acompanhando durante todo o tempo. Tenha consciência disso, para que você realmente tenha uma vida como adorador, como filho e filha de Deus. Último efeito da ressurreição é o testemunho. Já vimos aqui na primeira parte, do versículo 9, e voltando do túmulo, não é? E à luz de Mateus 28, nesse caminho, né, de regresso do túmulo até a presença dos apóstolos, Jesus se apresentou e elas o adoraram. Anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. É o testemunho. Essas mulheres anunciaram o que viram. Elas foram obedientes à ordem dos anjos, não é? Porque buscais entre os vivos. Elas foram compartilhar essa boa nova com seus irmãos e irmãs. Quantas vezes a gente apresenta um amigo a uma pessoa, não é? Pastor Geraldo, esse aqui é o Caio, Rodrigo, essa aqui é a Pati. A gente só pode apresentar alguém quando a gente conhece essa pessoa. O mesmo nós devemos fazer em relação a Cristo. Já tivemos a oportunidade, pela graça dele, de conhecê-lo. Estamos aqui celebrando a Páscoa, mas temos que também anunciar ao mundo qual é o significado da Páscoa. Irmãos, nunca foi tão necessário e urgente explicar ao mundo o significado da Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa não é colomba pascal. Páscoa não é panetone. Páscoa não é consumismo. Quando eu era criança, na Semana Santa, que é essa época do ano, a gente não podia comer carne vermelha. O cardápio lá em casa costumava ser torta de caranguejo, falando de São Luís Maranhão, que é uma ilha, tem muita praia, então tem caranguejo, ou pescada cozida, servida com arroz branco, bobó de camarão e cuchá. Vocês sabem o que é cuchá? Não? Pai, perdoa-lhes. Cuchá é uma iguaria deliciosa que vocês vão comer na Jerusalém Celestial.
É um prato típico do Maranhão. É o prato típico do Maranhão. Você não encontra em outro lugar do Brasil cuchá. Cuchá é um acompanhamento. Eu vou adiantar o que a futura Jerusalém tem para nós. Cuchá não é o prato principal, é um acompanhamento. Jamais sirva cuchá com carne de porco, de boi ou com frango. O cuchá, ele só deve acompanhar peixe, é peixe da água salgada. O que é o cuchá, pastor Marconi? Vocês são curiosos? Vocês sabem como se mata um curioso? Você fala para ele, amanhã eu te conto. Mas eu não gosto desse tipo de coisa. Cuchá é uma espécie de purê, só que ele é feito não de batata. Existe uma folha chamada vinagreira. Você vai à feira e compra um maço de vinagreira. Então, você bate a vinagreira, cozinha primeiro, bate no liquidificador, e aí você prepara ali com gergelim, e bota também uns camarões secos, e também, para engrossar, farinha de mandioca branca. E aí fica da consistência de um purê, só de cor esverdeada, da cor da casca de um abacate. E aí você serve o peixe cozido ou frito, com arroz branco, o bobó de camarão. Vocês sabem o que é bobó de camarão, não sabem? Alguns estão assim, bobó de camarão é um purê de jerimum. Jerimum é o nome bíblico da abóbora. Então, você serve com peixe frito ou cozido, peixe d'água salgada, com arroz branco, o bobó de camarão, esse purê de abóbora, e aí o cuchá. Então, lá na minha infância, quando minha mãe ainda não era convertida, na Semana Santa, o cardápio era torta de caranguejo, acompanhada de arroz e cuchá, ou peixe cozido com cuchá. Por quê? Porque não podia se comer carne vermelha na Semana Santa, ou, para os mais atentos ao calendário católico romano, na sexta-feira da Paixão. Mas não era só isso. Falava-se que não podia, sob hipótese alguma, falar palavrão. Se falasse um palavrão, eu não quero nem dizer para vocês o que a crendice popular sugeria que aconteceria à pessoa que falasse um palavrão naquela época. Essas são crendices populares. Irmãos, Páscoa não tem a ver com Quaresma. Quaresma é o período no calendário católico de 40 dias, que vai, começa depois do Carnaval, na quarta-feira de cinzas, até o domingo de Ramos. Até o domingo que termina a Quaresma. E na sexta-feira, segundo os católicos, não se pode comer carne vermelha, porque a carne vermelha recorda o corpo de Cristo. Então, se próximo ano você fizer um churrasco na sexta-feira, você pode convidar o pastor Marconi, que ele está lá. Porque a Bíblia não diz, não proíbe que comamos qualquer tipo de alimento na sexta-feira, no sábado, ou mesmo no domingo. Agora, se você entende que é mais saudável, que faz parte do costume, você foi criado assim, e você quer servir uma bacalhoada, uma peixada, também eu marco presença, também não fique acanhado. A gente está aqui para isso. A primeira matéria que pastor aprende quando é aluno no seminário é não desperdice, não lance fora qualquer coisa que lhe ofereçam. Por isso que pastor normalmente é gordinho. Por quê? Porque é bem cevado, é bem alimentado, é treinado para a guerra. Eu fui dizer isso para um amigo meu lá no Chile, pastor Davi Virtes, que me hospedou algumas vezes. Falou assim, ele é muito gentil, ele é muito hospitaleiro, ele falou assim, pastor, hoje a gente vai servir uma coisa, eu não sei se o senhor gosta. Aí ele falou lá o prato, que eu não me lembro qual, eu falei, pastor, pode servir, porque eu fui preparado para a guerra, como qualquer coisa. Ele falou, então o senhor foi preparado para a guerra? Eu falei, fui. Ele falou, então você vai ficar com fome, porque soldado, quem é preparado para a guerra, tem que estar preparado também para não se alimentar. Eu falei, não, pastor, estava brincando, certo? Sirva, seja lá o que for. Então, irmãos, Páscoa é celebração de que o Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou. A Páscoa não termina na sexta-feira. A Páscoa é completada no domingo.
porque o túmulo está vazio. Nosso Senhor não está pendurado na cruz. Nosso Senhor ressuscitou, e foi essa notícia que essas mulheres testemunharam, anunciaram, compartilharam com os apóstolos. E a reação deles foi também parecida à delas inicialmente. Versículo 11: tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Notem que não apenas as mulheres tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição, os discípulos também. Pedro, pedão, né, afobado, precipitado, apressado, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro aqui deu uma de Tomé: eu tenho que ver para crer. Elas falaram que o túmulo está vazio, Pedro disparou, chegou lá certamente esbaforido, boquiaberto, respirando pela boca, porque ele queria ver com os seus próprios olhos, porque obviamente não tinha como ver com os olhos alheios, que aquilo que elas relataram era verdade. Páscoa implica testemunho, anúncio às pessoas de que o Cordeiro de Deus hoje intercede por nós junto ao Pai. O ministério dele não terminou aqui na terra, continua no céu. Ele é o nosso advogado, o santo advogado, perfeito intercessor. Os efeitos da ressurreição de Cristo: perplexidade, edificação, adoração e testemunho. Meus irmãos e irmãs, Páscoa nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite de sexta e a noite de sábado foi de pranto para essas irmãs, mas a alegria veio pela manhã. Não tenham medo, irmãos e irmãs, das lutas, da dengue, das guerras, das pandemias, das batalhas que virão, porque virão. Que nos apeguemos a Deus para que sejamos preparados para o dia das más notícias. Porque não há como viver nesse mundo sem receber, mais cedo ou mais tarde, más notícias. Mas nosso Senhor ressuscitou, Ele está conosco. A esperança dessas mulheres foi ressuscitada, foi reafirmada, e é por isso que desde então o povo de Deus se reúne no domingo, porque foi o dia no qual o Senhor ressuscitou, marca um novo começo. Que de fato, irmãos e irmãs, tenhamos nosso coração edificado pela palavra de Deus, consagrado a Jesus, a esperança fortalecida, porque estamos aqui por pouco tempo. Esse não é o nosso destino final. Estamos aqui de passagem. Que Deus nos abençoe. Feliz e abençoada Páscoa a todos.